começando mais um programa da série especial sobre o educador pernambucano Paulo Freire. Hoje nós vamos falar sobre Paulo Freire e o movimento de cultura popular, criado em 1960 e extinto em 1964, com o golpe civil-militar. Eu sou Estela Mares e converso com a pesquisadora e professora da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, Letícia Hammer. Letícia Hammer Barbosa. Este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Letícia, muito grata pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. E para a gente começar essa conversa, eu vou te pedir, eu falei que o Movimento de Cultura Popular, o MCP, nasceu em 60, morreu em 64. Eu vou te pedir para muito rapidamente contextualizar o MCP, para a gente começar a nossa conversa. Primeiramente, eu te agradeço o convite, fiquei muito feliz. Um dos meus entrevistados foi Hugo Martins, que participou desse movimento, e eu acredito que ainda hoje ele está na Rádio Universitária, e é um prazer muito grande estar sendo entrevistada por vocês, porque esse movimento ele foi um maior movimento social, cultural, educacional, que realmente não só ele partiu do Recife, mas ele teve uma repercussão no Brasil inteiro. E o MCP ele veio da França, do Povo e Cultura, onde não existia analfabetismo mais na França, e veio realmente com a intenção, através de Paulo Freire, que foi o diretor da educação de adultos, foi o diretor de pesquisa, foi o criador do SEC, Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, na época, hoje Universidade Federal de Pernambuco, e teve como presidente do MCP, o Movimento Cultura Popular, Germano Coelho. E eles já tinham ido à França, Norma Coelho, sua esposa, e trouxe esse movimento. E os intelectuais da época, eles iam à França estudar, inclusive a viúva de Arraes, que era inicialmente o prefeito da época e depois o governador, e deu total apoio ao movimento. O movimento realmente ele teve uma repercussão depois, não só nacional, como internacional, por conta dos apoios recebidos, né, dos intelectuais da época. Cada um na sua área. O Germano nas artes, aí teve na música Geraldo Menuti, aí vieram todos os meus entrevistados, 31 entrevistados, que deu origem ao meu livro Movimento de Cultura Popular em Pernambuco, Impactos na Sociedade Pernambucana. E todas as escolas do Recife têm meu livro, porque daqui desse movimento saiu a Secretaria de Educação do Recife. Então, foi um movimento assim de arrepiar. Letícia, você já falou aí que foi um movimento inspirado no movimento que existia na França. A gente já sabe que o MCP nasceu em 60, quando Miguel Arraes era prefeito do Recife. Você também falou aí da quantidade de intelectuais, de artistas que fizeram parte do MCP. Eu queria que você falasse da participação específica de Paulo Freire. Ele foi um dos fundadores do MCP, é isso? Olha, ele realmente foi uma figura muito importante. Aqui, eu vou ler só um pedacinho para vocês entenderem como Paulo Freire foi visto nesse movimento. Paulo Freire, simplesmente, ele foi do sistema educacional brasileiro exatamente nessa época. Que contribuição Paulo Freire deu? Na página 157, eu coloco assim:
No início de janeiro de 1964, o governo de Pernambuco estava em evidência no Brasil, em razão dos seus feitos, os quais punham em destaque a figura de Miguel Arraes, indicado como o político do ano, e o professor Paulo Freire, autor do revolucionário método, entre aspas, de alfabetização, que mereceu o título de educador do ano e foi a personalidade pernambucana mais citada em jornais e revistas de todo o país, além de ter sido entrevistado pela revista Times. Tal método adotado pelo MCP, SEC, Serviço de Extensão Cultural, e outros órgãos de cultura popular pernambucanos, transpôs as fronteiras locais, expandiu-se como método oficial de alfabetização para todo o país. Paulo Freire ocupou, nessa época, alto cargo no Ministério da Educação e Cultura, conforme confirmação de Almeri Bezerra, que assumiu o lugar de Paulo Freire quando ele saiu do MCP e foi para o SEC, foi o substituto de Paulo Freire, faleceu agora de Covid há uns meses atrás, e o jornal que depois foi proibido, o jornal Última Hora, do dia 5 de janeiro de 64, que já estava muito próximo ao golpe militar, né? Isso está no segundo caderno desse jornal. Parecia que eu estava esperando que você fosse me fazer essa pergunta. Olha só, o MCP nasce no Recife, né, por iniciativa aí da Prefeitura do Recife, junto com essas pessoas que você falou. Agora, eu queria que você me dissesse qual foi a capilaridade do MCP. Ele nasce aqui no Recife e se capilariza por onde e como? Olha, ele nasceu aqui porque o analfabetismo imperava, né? A gente tinha um percentual de 70%. E aí, em média, 70% de analfabetismo, né? Não tinha Secretaria de Educação de Recife, só tinha do Estado de Pernambuco. Então, a intenção maior partiu da educação. Tanto é que os intelectuais da época se reuniram nas universidades. Foi um movimento que surgiu com o povo, para o povo, mas através dos intelectuais da época. Por exemplo, no fim da década de 60, eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco para fazer pedagogia. E o nome de Paulo Freire a gente não podia citar. Meu pai dizia assim: minha filha, vá calada e volte e muda, porque não pode se falar o nome dele. Ou seja, quem foi o mentor foram os intelectuais. Um Paulo Rosas, que era compadre de Paulo Freire, que era professor do departamento, que quem criou o departamento, inclusive, de psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, Paulo Rosas, junto com a Argentina Rosa, sua esposa, também está na ata o nome deles, na ata de criação do movimento. Então, eu fui pela ata e vi quem eram essas pessoas. E elas tinham sido meus professores na época, que era proibido falar em Paulo Freire, e muitos deles saíram do país e foram exilados. Então, partiu exatamente da universidade, junto com os intelectuais, um Germano, que também era professor, Abelardo da Hora também era professor de lá da área de artes, os músicos, que eram do canto, que eu já citei, Geraldo Menuti, que faleceu agora de Covid, Mário Câncio. Então, todos esses intelectuais que pertenciam à universidade foram aquele que foi secretário de saúde, Guilherme Roubalinho, também era do DE, terminando medicina. Eram esses intelectuais, estudantes e professores que se uniam. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou que o índice de analfabetismo no Recife era muito alto, né? E daí altíssimo. De se ter um movimento como o MCP, de se ter Paulo Freire participando desse movimento, mas, salvo engano, os percentuais de analfabetismo na Mata Sul de Pernambuco eram ainda maiores. Eu acho que a Mata Sul chegava a quase 90% de analfabetos na população. O MCP
atuou também nessa região onde o analfabetismo chegava ali a 90%, em outras regiões, como o Agreste, no entorno do Recife, em toda a região metropolitana, como é que foi? Olhe, onde fosse possível o carro entrar e levar os estudantes de Pernambuco para o interior, ia. Porque eram os estudantes que iam junto com os professores para essas áreas. Onde fosse possível entrar, porque não tinha estradas nessa época, eles iam. Então, eles entravam, pediam o espaço da igreja, então preparava os alunos e lá capacitava. Não tinham professores formados lá, então, o que tinha um grau de ensino mais elevado, esse poderia ser repassado para ele. Então, em todas as áreas possíveis, se entrava com essa metodologia freiriana. E o rádio também. Aí a gente vai e conversou muito com o Hugo Martins, exatamente, porque o rádio foi, na época, também foi um transmissor muito importante, que hoje eu estou vendo que o rádio também, ainda hoje, é possível a gente fazer um trabalho através do rádio, agora na pandemia. Eu estou sentindo também que é possível, o que foi feito na década de 60. Letícia, você falou aí em estudantes que atuavam no MCP, né, nesse trabalho de alfabetização. Quando você fala estudantes, você está se referindo a estudantes universitários, é isso? Sim, exatamente. A Silke Weber, que foi secretária de Educação, ela era estudante nessa época. Então, existiam as praças de cultura aqui em Recife. Eram 5 praças de cultura. Nessas praças, então, era apresentado todas as áreas do MCP. A parte da cultura, onde se dividia artes plásticas, o teatro. Saiu do teatro do MCP o ator de revelação de 1963, que foi José Wilker, da Globo. Foi de lá, com a peça teatral Camaleão Alface. De Maria Ele só não foi Clara Machado. entrevistado, hein? De Maria Clara Machado. A volta também. do Alface, de Maria Clara Machado, e texto é dela. Exato, exatamente. Ele só não foi meu entrevistado porque eu não consegui, mas eu fui até a Globo, eu tentei, passei e-mail, mas ele realmente, eu não consegui entrevistá-lo. Mas eu digo isso no meu livro, na minha tese, no meu livro. Digo. Para a gente terminar esse bloco, eu vou fazer uma última pergunta. A gente está falando aí do trabalho de alfabetização que foi feito dentro do MCP, né, sob a orientação de Paulo Freire, dentro da pedagogia freiriana, mas você também já falou que o MCP não tinha só alfabetização. O MCP tinha teatro, o MCP tinha cinema, tinha artes plásticas, né, atividades de desenho, de pintura, com Abelardo da Hora. A minha pergunta para você agora é se todas essas atividades dentro do MCP, que não o trabalho de alfabetização propriamente dito, se todas essas atividades tinham, de alguma forma, essa orientação da pedagogia freiriana. Sim, sem dúvida. Agora, o interessante é o seguinte, o que foi que eu descobri na minha tese? Que havia uma diferenciação, apesar de que o objetivo era o mesmo. Porque quando Germano chegou da França, com Norma, Coelho e Josina, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma cartilha a partir do universo vocabular do pessoal do Morro da Conceição. As 2 irmãs de Germano eram estudantes universitárias da Federal. E aí, elas 2, Ângela e Liana Coelho, elas faziam esse levantamento do universo vocabular e produziram a cartilha. Inclusive, eu tenho essa cartilha que foi produzida por elas. Só que Paulo Freire, ele divergia na seguinte questão.
ele divergia porque ele queria que as pessoas, os professores, os educadores fossem até o local de cada região, de cada, vamos dizer, da sociedade, da população. E aí fizesse o levantamento imediato e, em cima desse levantamento do universo vocabular do local, fosse aplicado a sua metodologia, a sua pedagogia. Aí houve discordância, entendeu? Os dois tinham o mesmo objetivo de alfabetizar, sim, mas um com a cartilha já do universo vocabular do pessoal de Casa Amarela. Foi onde elas fizeram o levantamento, não é? Das palavras geradoras. Agora, por conta disso, houve divergência. Entenderam? Não quer dizer que isso prejudicou, não. Muito pelo contrário, trabalharam juntos, né? Quer dizer, cada um com seu universo vocabular, só variou isso. Não é? Agora, teve uma freira, uma samaritana, uma freira que colocou a palavra samaritana. Veja que palavra rica. E ela trabalhou, ou seja, samaritana, a gente tem aqui quantas sílabas, quantos fonemas diferentes, não é? Então, isso aí foi uma riqueza. E ela trabalhou e bem alfabetizou. Então, a gente tem relatos assim, como Almeri foi à França e levou a empregada doméstica dele. E ele alfabetizou a empregada dele lá na França, também com as palavras da empregada que ela queria aprender, panela, fogão, e saía botando as palavras do universo vocabular dela. Eu vou chamar o intervalo bem curtinho e a gente volta já, tá bom? Tá joia. Obrigada. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é Paulo Freire e o Movimento de Cultura Popular, o MCP. Eu sou Estela Mares e converso com a professora e pesquisadora Letícia Ramé Barbosa. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Letícia, no bloco anterior você falou do seu livro, falou e mostrou, que é esse livro aqui, Movimento de Cultura Popular, Impactos na Sociedade Pernambucana. E agora eu te pergunto, quais foram esses impactos, esses tremores provocados pelo MCP na sociedade pernambucana e também, se você puder falar rapidamente, os impactos provocados pelas propostas de Paulo Freire, especificamente. A primeira proposta de Paulo Freire é que os educandos iniciassem a fazer a leitura do mundo, da realidade, para depois aprender a ler a palavra. Isso aí mexeu muito. Porque você conhecer, não é? Quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Não é? Por quê? Então, relacionar isso. E por que votar? Aí já vinha um questionamento muito sério, porque os analfabetos não votavam. Então, ele não ensinava só a ler, escrever, contar e nem o beabá. Ele ia bem além. E foi isso que fez Paulo Freire ser preso, porque ele ensinava as pessoas a compreenderem e aprender, inclusive, a votar, porque eles tinham que compreender que o voto não era de cabresto, ele tinha que mudar essa visão, não é, de mundo e de realidade. E não era assim, né? Ter pessoas pobres e ter pessoas tão ricas, né? Ou seja, a minoria era rica
e a maioria era pobre. Por que tanta gente analfabeta? Por que tanta gente fora da escola? Por que tanta gente sem ter as mínimas condições de sobrevivência? Aí vinha as palavras que realmente fazia parte dos direitos humanos, da habitação, a saúde, a educação, o lazer. Tanto é que tinha as praças de cultura. Né? Nas praças de cultura, mostrava não só os livros, não só tinha as contações de história. Uma das contadoras de história eram as irmãs de Germano Coelho, Liana e a irmã dela. E aí a gente via que era uma proposta diferenciada para que todos tivessem acesso à educação e à cultura popular. Foi a primeira vez na história do Brasil que os da classe popular conseguiram entrar no Teatro Santa Isabel para assistir a peça teatral. Isso aí realmente foi o diferencial, não é? Um dos. Letícia, quando é que a alfabetização de adultos começa a importar, a ter importância na história do Brasil? É só a partir de Paulo Freire? Porque antes de Paulo Freire era uma alfabetização de criança usada para adulto. Não se importava que as pessoas já tinham conhecimento prévio e não era respeitado esse conhecimento. Ou seja, era a partir das cartilhas que já existiam. Então, o diferencial de Paulo Freire é realmente dar valor aos saberes dos educandos, o diálogo. Era uma educação problematizadora, emancipadora, libertadora, e foi isso que incomodou muito, não é? Porque os saberes que os educandos tinham se juntavam com os saberes do educador e havia essa troca de conhecimento. E ele começou a valorizar realmente o seu educando, a sua autonomia. E a autoestima desse educando aumenta consequentemente, que isso foi muito bom, porque muitos deles conseguiram. Eu tenho um exemplo assim espetacular que eu coloco também na minha tese, é quando o aluno lá de Goiânia, ele diz, no último dia de aula, ele diz: agora eu já sou doutor. Ele disse a mim, eu escrevi isso. Agora eu já sou doutor, porque eu não peço mais a ninguém para me dizer qual é o ônibus que eu vou pegar, porque eu sei que Itamaracá começa com I, Itapissuma, Itapeçoca, Igaraçu, eu sou doutor da vida. Olha que coisa, de arrepiar. Olha só, eu separei um trechinho que está no seu livro de um texto de Germano Coelho, né, que fez parte do MCP, que foi prefeito de Olinda ali na década de 70. Exato. Um trechinho de Germano Coelho falando sobre o MCP. Eu vou ler esse trechinho e aí você vai me dizer se sim ou não, se está aqui nesse texto de Germano Coelho a raiz do MCP. Ele diz o seguinte, abre aspas: o movimento de cultura popular nasceu da miséria do povo do Recife, de suas paisagens múltiplas, de seus mangues cobertos de mocambos, da lama dos morros e alagados, onde crescem o analfabetismo, o desemprego, a doença e a fome. Fecha aspas. Esta foi a raiz do MCP? Sem dúvida, sem dúvida. Inspirado no Povo e Cultura da França, sem dúvida. Exatamente. Com todos esses intelectuais, que eu não citei todos, que eu entrevistei, que não dá tempo, mas eu tenho a lista deles, e com todo esse povo querendo mudança e transformação. Agora, eu só queria dar um recadinho. Vamos ter muito cuidado, gente, para não tirar Paulo Freire, que está como patrono da educação brasileira desde 2012, e que nós consigamos fazer uma comemoração de 100 anos e que não deixemos morrer essa pedagogia que só quer a melhoria do povo brasileiro. É o recadinho que eu deixo. Eu vou te fazer uma última pergunta para você responder em 30 segundos.
O MCP foi essa experiência extraordinária que você comentou, com esses nomes que você trouxe para a gente. Nasceu em 60, como a gente já disse, e morreu em 64 com o golpe civil-militar. O quanto o golpe, os anos todos de ditadura, conseguiram submergir essa experiência do MCP, o quanto ela ficou submersa sem que a gente pudesse tocar nela, sem que o brasileiro conhecesse essa experiência dos anos da ditadura. Não foi só na ditadura que ele ficou imerso, não. A gente não podia. Eu era professora da UPE em 90, e uma vez o coordenador me chamou e me pediu para que eu não falasse nisso. Já era 90, a abertura tinha sido exatamente em 80, né? 79 e 80. E a gente, em 90, eu já ainda não podia, em 90. Então, a gente ficou, e ainda existe espaços que, se eu falar, eu sou comunista. Quer dizer, ainda hoje eu sou chamada de esquerdista, ativista, ainda tenho uns apelidos que eu recebo. Se eu falar, essa oportunidade que você me deu, estou achando maravilhosa, que aqui eu posso falar. Olha, pois então volte outras vezes, viu? Volte outras vezes. Tá bom, pode contar comigo, viu? Muito obrigada mais uma vez. Até logo. Tá joia.